O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. E o Brasil está chegando no maior nível de estresse entre as instituições. Nitidamente, Moraes e o STF como um todo estão sendo colocados contra a parede. Teve a Vaza Toga 2.0, na Câmara os jornalistas Davi Agape, Eli Vieira, vários outros advogados de réus mostrando ilegalidades que o Moraes fez ao longo da condução desses inquéritos do 8 de janeiro, do golpe, etc. A coisa tá ficando feia. Em nenhum momento, eu pelo menos não vi, magistrados, o próprio Moraes, desmentirem, negarem as acusações que a Vaza Toga 2.0 trouxe. Eles simplesmente estão em silêncio, isso me chama muita atenção. A própria imprensa tradicional também evitando falar. Imagino que nos bastidores deve estar ocorrendo pressões homéricas nesse sentido por parte dos magistrados para dar uma segurada nessa informação. É um palpite, é uma suposição da minha parte, porque eu acho muito estranho a imprensa não tá divulgando. E aí a Basília Rodrigues fez um comentário, hoje, foi o quê? 2h40 da tarde, trazendo uma informação que, olha, mostra que a coisa deve estar pegando fogo nos bastidores. Olha o que disse a Basília Rodrigues. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se processo de impeachment de integrantes da corte avançar. Bom, para mim, o STF já fez isso faz muito tempo. Tá bypassando o Congresso várias vezes. É claro que aqui eles estão dobrando a aposta, mas assim, isso já não é muito novidade. Seguindo, expectativa é de que processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos / investigações que estão pendentes contra deputados e senadores na Justiça. Então, aqui denotando que as suspeitas que a gente levanta de que há um viés político em julgamentos no STF, aqui se confirma. Porque se a questão política pode influenciar no time do avanço ou recuo das investigações, então aqui meio que eles admitiram, certo? Que existe sim viés político na corte, o que é lamentável. Vocês concordam comigo? Coloque nos comentários se vocês tiverem essa mesma impressão. E aí, tem uma coisa que pode complicar muito a vida do Moraes ou do Alcolumbre. Por quê? Eu vou mostrar aqui um trecho desse vídeo do Paulo Figueiredo que eu fiz esse corte, é de hoje, onde o Paulo Figueiredo explica que pela lei Magnitsky, agora o Alcolumbre passa a ser alvo da lei. Por quê? De acordo com o Paulo Figueiredo, ao não pautar o impeachment do Moraes, ele estaria colaborando com um sancionado pela lei Magnitsky, estaria colaborando, portanto, com um violador de direitos humanos. E aí a lei prevê, a lei Magnitsky, que quem apoia, suporta, né, ou, enfim, oferece resistência a esse tipo de pessoa, pode também ser sancionado. É isso que explica o Paulo Figueiredo. Então imaginem que situação complicada para o Alcolumbre, porque se ele não pautar o impeachment, pode tomar uma Magnitsky, e com todas as consequências que a gente já sabe que tem nessa lei. E do outro lado tem, sei lá, meia dúzia de ministros, não sei quantos, não sei, pressionando o Alcolumbre. Olha a situação que ele está. Ele tá lascado, porque qualquer cenário para ele vai ser ruim. Se ele bater de frente com os ministros, ou se ele correr o risco de tomar uma Magnitsky. Olha a situação do Alcolumbre. Deixa eu dar um play aqui na explicação do Paulo Figueiredo para vocês verem. Esta obtenção de 41 assinaturas deixa Davi Alcolumbre em uma posição muito ruim. Porque na medida que a oposição já conseguiu assinatura suficiente para propor o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o alvo é quem está impedindo que isso siga adiante. Ou seja, o alvo prioritário passa a ser Davi Alcolumbre. Porque a partir de agora, pela definição da lei Magnitsky, Alcolumbre está oficialmente colaborando com um violador de direitos humanos ao não pautar o seu impeachment no Senado Federal. Para todos os efeitos, Davi Alcolumbre é agora o único empecilho, a única proteção do Alexandre de Moraes ao prosseguimento do processo de impeachment. Ele é literalmente, nos termos da lei Magnitsky, um ajudante, um apoiador de um violador de direitos humanos sancionados pelos Estados Unidos. E é precisamente essa definição que permite que sanções sejam aplicadas também contra ele, caso ele se furte de fazer valer a vontade da maioria do Senado em pautar um impeachment.
olha a situação que está o Alcolumbre. A situação dele não é fácil. Não é fácil. O que vocês acham? Vocês acham que o medo da Magnitsky vai fazer ele pautar ou ele vai partir pro tudo ou nada e arriscar? É difícil saber, né? Enfim, eu espero que ele paute, porque pacificaria de uma vez por todas o nosso país. Ainda mais depois das acusações da Lava Toga, que tem trazido informações tão graves e que a gente não vê os ministros rebaterem. É isso que me causa espanto. Eu não vi. Se saiu em algum lugar alguma coisa deles refutando, coloquem nos comentários. Eu não vi em lugar nenhum. Aqui eu vou trazer 3 cortes do que rolou hoje na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado lá na Câmara, que trouxe os jornalistas que fizeram essa vaza-toga, que divulgaram essa informação, essas informações novas. Obviamente, todas elas, do meu ponto de vista, assustadoras. Nesse primeiro corte aqui, eu vou trazer um trechinho onde o Davi Agape fala que o Moraes desvirtuou totalmente a audiência de custódia. E aí, sem mais delongas, vamos ouvir a explicação dele. E Alexandre de Moraes, ele desvirtuou totalmente a instituição da audiência de custódia nesse caso. Por quê? E os advogados podem falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso, obviamente, mas tem muitos casos ali que as pessoas demoraram até 22 dias para ser atendidas. E muitos advogados, defensores públicos que têm feito brilhantes defesas dos presos do 8 de janeiro, não sabiam por quê. E agora nós sabemos. Eles estavam aguardando a produção informal dessas certidões, que foram feitas de maneira improvisada, totalmente atrapalhadas, informal, cometeram diversos erros durante o processo, e isso é notório quando vocês leem o relatório e veem os diálogos, vocês podem observar que a equipe do TSE foi coagida, ela foi forçada a produzir esses relatórios. Uma fonte nos informou que Eduardo Tagliaferro não assinou esses relatórios, não produziu nenhum deles. Ele estava viajando, ele estava na Itália. Ele assinou todos os relatórios porque os servidores do TSE que produziram estavam com medo. Porque eles sabiam que era irregular. Eles sabiam que estavam cometendo uma irregularidade, mas eles estavam sendo forçados. Elon Musk, quando fez a sua reclamação após a nossa publicação do Twitter Files Brasil, dizia que o Twitter estava sendo forçado a descumprir a lei por Alexandre de Moraes. Então, não são apenas pessoas de baixa renda que são perseguidas, que são obrigadas a descumprir a lei. Então são grandes empresários, o homem mais rico do mundo. Pois é, assim, é uma coisa impressionante. E esses movimentos, esses acontecimentos, mostrando abusos do Moraes, né, ilegalidades, conforme os jornalistas da Vaza Toga mesmo estão falando, é claro que isso cria uma situação que torna a vida do Alcolumbre mais difícil, porque ele está numa situação realmente constrangedora, o Alcolumbre. Estão vindo tantas revelações bombásticas acerca das ações do Alexandre de Moraes que não pautar o impeachment do ministro, daqui a pouco vai ser assim, quase que uma imoralidade, entendeu? Então, a situação dele não é fácil. E se ele pautar, é pelo medo da Magnitsky. Aqui, eu trouxe esse corte também da Damares. Eu não vou pôr o corte todo, porque ele tem quase 20 minutos, se eu não me engano, tem uns 18, 16 minutos. Mas eu quero pegar o começo, onde ela traz uma lista que, segundo ela, são violações de direitos humanos praticados pelo Moraes. E a lista é quilométrica. Os caras vão abrindo lá, meu, é um linguição mesmo. Tá? E de acordo com ela, são violações do Moraes. Aí, ao longo desse corte, desse vídeo, ela pega alguns exemplos, se eu não me engano, 10 exemplos de violação e vai destrinchando. Mas eu só quero mostrar o começo, que é bem impactante. Vamos lá. Um violador de direitos humanos não pode presidir um inquérito deste tamanho. Um violador de direitos humanos não pode, inclusive, estar na Suprema Corte. Então, eu vou pedir, como o Girão é o senador dos símbolos, Girão, você só abre para o presidente e o relator ver as inúmeras violações de direitos humanos do ministro Alexandre. Como a sociedade não vai poder ler, eu trago ali, eu quero, por favor, que... Pode abrir, pode jogar aqui, pode soltar. Tem alguns metros aqui. E eu gostaria que projetasse... Olha isso. Que projetasse... Qual o tamanho? É uma... Eu vou colaborar com essa comissão. Eu trouxe slides também, porque como a letrinha aqui, a imprensa não vai conseguir pegar todas elas, mas a gente tem
Foram 2 anos colecionando as violações de direitos humanos do ministro Alexandre de Moraes. Até sumiu da imagem. Eu quero apresentar por slide ao relator, ao presidente, algumas delas, e queria muito que a imprensa, se a imprensa pudesse fotografar um ou outro slide. Não é possível que Alexandre de Moraes continue conduzindo esse inquérito. Não é possível. Ele é um violador de direitos humanos. Ele é um tirano. E eu sei o que estou falando. E é um tirano que escolhe inimigos. E ele escolheu os seus inimigos. Só que ele escolheu mal. Nós estamos resistindo. Por favor, passe o próximo slide. Bom, agora vai começar a pegar alguns exemplos. O vídeo é longo, eu queria só mostrar esse começo. E para finalizar, ainda né, nessa comissão que teve na Câmara, o Eli Vieira, que é o outro jornalista que junto com o Davi Agape e com Michael Schellenberg fizeram o Vaza Toga 2. Aqui ele traz alguns exemplos assim, desumanos, bizarros, de pessoas que foram presas por coisas que, assim, longe de ser crime. É revoltante. Vamos dar o play aqui para vocês verem. E demos 4 exemplos no nosso texto, no corpo do nosso relatório. Ademir da Silva, um cidadão nascido em 1984, tudo que ele fez foi postar isto aqui na rede social. Ele disse, fazer cumprir a Constituição não é golpe. Por isso, ele foi preso. Meu Deus. Ok, aqui está. Essa é a postagem do senhor Ademir da Silva. Tem outro Ademir, que a gente sabe que é uma pessoa diferente. O Ademir Domingos Pinto da Silva, o David Agape fez alusão a ele. Tudo que acharam contra ele na certidão positiva dele são 5 tweets, não vai dar para ver na câmera, está pequeno, mas são 5 tweets somente criticando Lula e o PT, Gleisi Hoffmann e Dilma Rousseff em 2018. O senhor Marcília citou isso na fala dele também. E os outros 2 exemplos são Adenilson Demétrio de Córdova, também apenas uma publicação, como o David também fez alusão, 0 seguidores no X ou no Twitter, e tudo que ele pediu foi isso aqui, defesa das liberdades, ele apenas compartilhou uma petição defendendo as liberdades. E o último exemplo é o Claudio Miro. O Claudio Miro ele é um caminhoneiro, motorista de trator, e também são coisas desse tipo. São opiniões políticas apenas que usaram na certidão positiva emitida contra ele. Com certeza há mais exemplos, nós escolhemos esses 4. Lembro aqui de cabeça de uma mulher que apenas reclamou das condições dos presos do 8 de janeiro e foi presa no 9 de janeiro por reclamar. A reclamação dela está inclusa na certidão positiva. Só para vocês entenderem o nível da coisa. De novo, se os ministros não rebaterem todas essas denúncias, todas essas acusações, será que é porque não tem como rebater? Será porque realmente tudo aqui é verdade? Eles têm conversa de WhatsApp. É difícil refutar, porque eles têm as conversas de WhatsApp do time do Moraes. É uma coisa constrangedora. Bom, o Brasil está numa guerra interna declarada, né? Baseado naquele tweet inicial, como eu sei, da jornalista Basília Rodrigues, né? Que o STF está ameaçando, né? Se o Congresso pautar impeachment do Moraes, eles vão começar a resgatar processos que estão na corte contra parlamentares. É uma guerra declarada. E isso só está acontecendo não necessariamente pelos méritos internos do Brasil, porque internamente a gente não estava conseguindo nada, porque as coisas estavam controladas. Foi graças a Magnitsky vindas dos Estados Unidos contra o Moraes, porque ela está colocando sim medo no entorno. Eu tenho convicção que está colocando. Quem que quer tomar uma Magnitsky? Perder cartão, perder conta, não poder abrir, sabe? Praticamente você fica morto financeiramente no Ocidente. Sabe? Quem que quer tomar uma punição dessa? Então, por isso que eu imagino que deve estar uma guerra nos bastidores. E o Alcolumbre, a decisão, qualquer uma que ele tomar, ele tá lascado. Mas se eu fosse ele, eu pautaria o impeachment, do que correr o risco de tomar uma sanção dos Estados Unidos. Coloquem nos comentários quais são as suas apostas e o que vocês estão achando dessas revelações sinistras da Vaza Toga. Deixe nos comentários. E se gostaram do vídeo, deixe o like, isso de fato ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. E se gostaram, compartilhem nos seus perfis, nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, porque assim a gente também sai da bolha e acaba pegando aquela pessoa que tá meio indecisa, tá em cima do muro e tal. É bom que elas entendam a realidade atual brasileira. É isso, pessoal. Feito o convite, dado o recado,
Até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.